Olá, gente! Quero falar um pouquinho, me aprofundar um pouco sobre essas duas siglas, o que elas significam, o que elas têm a ver com design sustentável, né? Eu mencionei ela no slide de marketing sustentável, mas aqui eu quero me aprofundar um pouquinho, né? Design for Environment e Cradle to Cradle. O que significa isso e o que isso tem a ver com marketing sustentável? Design for Environment significa design para o ambiente. E Cradle to Cradle Practices significa, assim, a tradução seria berço ao berço de práticas. E o que isso significa? Design for Environment é você pensar o design para o ambiente, né? De pensar todos os materiais que são utilizados aqui na fabricação de um produto e como aquele produto será descartável e absorvido pelo meio ambiente depois do descarte. Então, um circuito fechado que pensa desde o antes, o durante e o depois daquele produto e a relação dele com o meio ambiente. O Cradle to Cradle já é como se fosse uma certificação de um Design for Environment. Então, é uma certificação super criteriosa que sistematizou algumas obrigatoriedades, né, de passo a passo, de preocupações que uma empresa deve ter para criar um determinado produto, e quando ela cumpre todas essas características, aquele produto adquire esse selo de C2C. Então, a gente vai entender em que contexto isso está inserido, né? E o que significa e quais são esses princípios do Cradle to Cradle. Então, muitas empresas estão adotando práticas de design para o ambiente, né? Design for Environment, e do C2C, que é Cradle to Cradle. Por exemplo, a Nike, né? ela já fabrica uma gigante de sapatos, né? Ela já trabalha com alguns tênis com materiais ambientalmente saudáveis. Ela já faz uma prática de reciclar os tênis, né, velhos. Ela já faz uma prática de educação dos jovens sobre a conservação, a reutilização e a reciclagem dos sapatos delas, né? Empresas de jeans, muitas já fazem isso, né, de educar o consumidor que o jeans é um bem super durável, que uma vida não é capaz de destruir um jeans, como você pode conservar aquele jeans e melhorando também as práticas de fabricação daquele jeans, né? O jeans é um dos segmentos da moda que mais agridem, né, ambientalmente. Então, assim, porque requer muita água, muitos produtos químicos na parte de lavagem, de tratamento e da fabricação daquele tecido. Então, assim, muitas empresas já trabalham conscientizando, reciclando e até vendendo os próprios jeans usados, né, para disseminar essa prática de que o jeans não é um produto descartável e que se desgasta facilmente. Isso envolve, né, pensar um design para o ambiente, envolve pensar e projetar produtos que sejam mais fáceis os 4 R's. De recuperar, de reutilizar, de reciclar e retornar com segurança à natureza após o uso, tornando-se parte do ciclo ecológico. O design de ambiente e as práticas do berço ao berço não apenas ajudam a sustentar o meio ambiente, mas também podem ser altamente lucrativas para a empresa. Quem já assistiu primeiro o slide de design de marketing sustentável, viu que o marketing sustentável é muito mais do que uma opção, né? Uma realidade, né, que vai exigir de cada vez mais empresas se adaptem a essa realidade. E sim, não tem o objetivo de só fazer o bem, né? É fazer o bem e lucrar ao mesmo tempo. Então, assim, esse design para o ambiente, né, e essa prática do berço por berço também tem o objetivo de lucrar, de fazer a empresa crescer. Falando um pouquinho sobre o Design for Environment, né, você tem 2 opções. Uma, fazer o mesmo produto, né, utilizando materiais diferentes e revendo seus processos. Ou 2, e a opção 2, que é fazer um produto totalmente diferente que atenda a mesma função. Independente da opção que a sua empresa vai se encaixar, é importante você sempre pensar
qual é a função, né, que aquele produto cumpre, porque é muito mais fácil de você, talvez, chegar e fazer uma opção 2. O Design for Environment, ele pode, né, a empresa pode se enquadrar na microescala, média escala e macroescala. Na microescala é pensar, né, em uma parte de um produto, né, ou uma unidade de produção. Como eu posso começar, né, num produto específico da empresa, melhorando essa questão ambiental de um produto, para depois crescer, né? A média escala é pensar todo um produto, uma fábrica inteira dentro desse contexto. E na macro escala, né, que é a parte mais radical, é de entender tão bem qual é a função do meu produto, que eu vou substituir o meu produto por um serviço. Aqui eu coloquei como exemplo, né, eu não coloquei aqui nesse slide, mas acho que no próximo tem, né, de um exemplo de macro escala. Né, se fosse pensar em carros, no lugar de eu vender carros privados, eu vou vender o serviço de transporte público. Né? Então, assim, seria isso. Na parte de moda, né, no lugar de eu vender roupas, eu vou ter um site de armário compartilhável que as pessoas assinam, né, e eu vou remanejando as roupas, otimizando esse uso dessas roupas para várias pessoas, atendendo à função delas se sentirem lindas, de não repetir roupas, de estar sempre atualizada com as tendências de moda. Essa macroescala é utopia a gente achar que todos os produtos podem chegar nesse nível, né? Mas essa seria a escala mais radical, mais hard de pensar um design for environment. E por mais que seja difícil chegar nessa macroescala, não é impossível. Dependendo da função que você cumpre, é possível sim pensar nisso. E aí vamos falar um pouquinho sobre redesign, tanto de processos como de produto, né? Vamos pensar primeiramente esse redesign de processos, que é melhorar práticas de operação e ou mudar a tecnologia, né? Repensar o que entra na fabricação, por exemplo, os produtos químicos para branquear uma fibra, né? Repensar a tecnologia de processos específicos, por exemplo, o consumo da água, de energia, de solventes, pensar esses processos que estão por trás do produto. Há vários desafios, né, quando a gente pensa em fazer esse redesign de processos. Primeiro é o tecnológico, né, que muitas vezes a tecnologia ela se torna inviável em grande escala. Né? Segundo, é um custo de pesquisa e desenvolvimento, né? Eu já venho falando sobre isso, trabalhar com sustentabilidade. Não há um script, não há uma sistematização, uma metodologia, um método claro de que passos você vai seguir para conquistar aquilo, você tem que descobrir. Então, são muitos testes, muitos acertos, erros, adaptações, então é uma coisa muito lenta, que tem um custo alto e tem um risco associado a incógnitas. Quando eu vou conseguir chegar nesse nível que eu estou pretendendo, se eu vou conseguir, se vai dar certo. Então, você trabalha com essa interrogação. E o que eu considero um desafio maior, que é a inércia corporativa. Sabe aquela ideia, aquela cultura de não mexer no que está dando certo? Então, se eu tenho um produto que já está vendendo muito, né, que os clientes estão satisfeitos com ele, por que eu vou mexer? Né? Mas eu vou mexer exatamente porque, né, eu preciso mexer enquanto ele está vendendo muito. Eu não posso ficar parado, né, enquanto outras pessoas estão investindo em inovação e eu ficar parado. Então, assim, essa inércia, essa cultura de não mexer no que está dando certo, acaba que é um desafio, né, para quem quer implementar esse redesign de processos. E vamos falar do redesign de produto, que já seria mudar os materiais, né, considerar, entender de uma vez por toda qual é a função do meu produto e pensar muito mais a função do que o objeto em si. Porque quando eu penso a função, eu me despreendo um pouco da materialidade e consigo chegar mais rápido a uma inovação. Responder a pergunta se essa função pode ser atendida com um produto menor, com um produto mais benigno, ou no limite se poderia na macro escala, né, que a gente já falou agora, né, poderia ser atendido como um serviço sem nenhum produto material. E aí quando a gente pensa no redesign de produto, a gente tem que pensar em todo um pacote, incluindo a embalagem. Né? Então aqui eu estou falando disso, de repensar também a embalagem do produto. Aqui eu coloquei uma imagem, né, que eu peguei de internet, e o que eu acho mais interessante é pensar nesse redesign de produto mais radical, né, com relação a
evolução do toca-fita para fita, né, para o CD e para a tecnologia streaming, né? Você precisa de um aparelho eletrônico e não mais um objeto em si. E aí falando um pouquinho, né, entrando já um pouquinho na certificação, né, Cradle to Cradle Practices, C2C, que é uma certificação que garante, né, que aquele produto teve um Design for Environment e ele cumpriu 5 princípios, que eu vou já falar depois. Então, lendo um pouquinho o slide, que eu sei que no vídeo nem dá para ler muito, mas deixando já aqui uma observação de que quem quiser que eu envie esse slide, que não for meu aluno, porque os meus alunos eu já envio automaticamente pelo sistema, me coloquem aqui nos comentários que eu posso enviar e disponibilizar esse material para vocês, tá? Então, C2C é um estilo de construção de coisas que mantém o futuro em mente. Em resposta ao modelo dominante de manufatura, o dominante é aquele que pensa em fazer as coisas mais rápidos e diminuir o ciclo de vida dele para que as pessoas descartem e consumam o mais rápido possível. Que seria a lógica dos fast fashion, né? O design berço ao berço é uma nova maneira de pensar como fazendo as coisas para a nossa vida, né? E vai totalmente de encontro a esse modelo, né, de fazer o mais rápido possível para acelerar essa curva do consumo. Refere-se a um processo de produção em que os produtos são desenvolvidos para sistemas de circuito fechado, nos quais todos os ingredientes de saídas são seguros e benéficos para biodegradar naturalmente e restaurar o solo, chamado de nutriente biológico, ou para ser totalmente reciclado em materiais de alta qualidade para gerações subsequentes de produtos, chamado nutriente técnico. Então, eu penso antes do produto, durante e o depois. Quando ele for descartado pelo meu consumidor, ele é biodegradável? Ok, então eu vou ter um nutriente biológico, né? Ele não é biodegradável, mas como ele pode ser desmembrado para ser um nutriente técnico para ajudar a criar um novo produto, né? Então ele precisa ter precisa se encaixar em um desses 2 nutrientes para ele ter essa certificação Cradle to Cradle. A certificação C2C garante que os produtos cumpram os seguintes princípios. Eu já tinha falado que são 5. Primeiro, dos materiais, né? Avaliar os materiais como nutrientes para um ciclo contínuo e seguro, né? Então, assim, ter certeza de que todos os materiais eles são benéficos e como eles vão se decompor no futuro, né? Segundo, como vai ser a reutilização desse material, né? Se ele vai ser um nutriente biológico ou vai ser um nutriente técnico. Com relação à energia, né? É necessário que todas as operações sejam com energia 100% renovável. A administração da água, que é o 4, que os produtos com essa certificação, eles consideram a água como um recurso precioso, né? E justiça social, que celebre todas as pessoas e sistemas naturais. Então, para adquirir essa certificação, né, o produto ele precisa cumprir esses 5 requisitos. O Cradle to Cradle garante que os produtos permaneçam em círculo contínuo, onde não há desperdício. Cradle to Cradle garante não apenas no final da cadeia de suprimento um loop fechado. Ele começa com o design, utilizando materiais escolhidos deliberadamente. Por exemplo, o consumo de energia é levado em consideração durante o processo de produção. É essencial que desde o início do processo as empresas levem em consideração não apenas a economia, ou seja, não levem em consideração não só o lucro, não é só atender as necessidades e os desejos dos consumidores, né? Mas também se preocupar com esses fatores ambientais e sociais. Isso é crucial para criar valor. Então, por isso que eu resolvi falar um pouco mais sobre esse certificado, Cradle to Cradle, e sobre essa macro tendência que é pensar o design para o ambiente dentro dessa aula de marketing sustentável, né? Porque são práticas a longo prazo que busca agregar um valor a mais ao produto e pensar esse produto, né, como um objeto de lucro para a empresa, né, mas que também tragam benefícios a curto e a médio prazo, tanto para o consumidor quanto para a sociedade. Aqui eu coloquei o case da CIA,
né, eu fiz uma transcrição do depoimento, né, e aí a C&A, eles criaram uma linha de camisetas com esse certificado de Cradle to Cradle, né? E eles falam, aqui no depoimento, ele fala da dificuldade de conseguir esse certificado, né? E ele fala que só conseguiu porque ele conseguiu 2 fornecedores na Índia que já cumpriam com esses requisitos e por isso que foi possível. E aí ele fala que a dificuldade foi exatamente atender ao mesmo tempo os 5 critérios, né, que é do material, da reutilização, da energia renovável, da questão dos recursos da água, né, encarar a água como recurso precioso, e a questão da responsabilidade social. E o bacana, assim, de comentar aqui é que a C&A, a partir desse projeto Cradle to Cradle, dessas camisetas Cradle to Cradle, que recebeu essa certificação, né, ela criou um instituto que é o Fashion for Good, com sede em Amsterdã, e o objetivo desse instituto é compartilhar, né, como é que foi essa trajetória para que outras empresas, inclusive os seus concorrentes, se apropriem dessa informação e apliquem também dentro da sua realidade. Porque, assim, o princípio do Design for Environment, ele é tão macro, né, que quem realmente acredita e encara isso como uma missão real, né, ele pensa fora da caixinha, fora do seu ambiente controlável interno, né? Então, se eu quero melhorar o futuro das próximas gerações, né, eu preciso que não só eu faça a minha parte, mas eu preciso também que os meus concorrentes também façam. E o objetivo desse instituto é muito nobre, porque quebra com um monte de práticas, né, do marketing antigo, de que você tem que guardar o segredo, né, as 7 chaves, as suas conquistas. Se foi tão suado para você descobrir, criar um produto dentro desse certificado, né, na prática antiga você iria guardar esse segredo, as 7 chaves. Agora a nossa missão é tão maior que eu quero disseminar, eu quero que os meus concorrentes também façam isso, porque o meu objetivo é muito mais macro, é muito mais a longo prazo, né, e realmente tem o objetivo de lucrar, né, de fazer com que a empresa cresça. Isso também, a C&A não faz isso só porque ela é boazinha, né, ela também tem uma pressão dos consumidores, sabe que isso é um caminho sem volta, que para ela continuar crescendo e ser referência, ela precisa se adaptar a essa nova necessidade do planeta, né? É por isso que ela criou esse instituto. Gente, eu acho que é isso, assim, que eu queria me aprofundar um pouquinho para vocês entenderem exatamente o que são essas 2 siglas. E qualquer dúvida vocês podem colocar aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em interagir e debater com vocês. Um super beijo, tchau, tchau!